tarde a todos. Meu nome é Edilene Benevides, sou analista de implantação da Milanelli FAP Online. Somos especialistas na gestão integrada de saúde e segurança ocupacional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela inscrição e presença. Enquanto a gente espera as pessoas entrarem, vou adiantando alguns assuntos da organização. Pessoal, como se trata de um evento ao vivo, podemos ter instabilidade em nossa conexão. Por isso, caso aconteça qualquer dificuldade, enviem mensagem no nosso chat que tentaremos ajudá-los. Nosso webinar também está sendo transmitido ao vivo em nossa página do YouTube. Aqui ao lado da tela, vocês conseguem ver nosso QR Code. Basta apontar a câmera do seu celular para esse código que você verá nossos links de acesso a nossas redes e site. As perguntas aos nossos palestrantes devem ser enviadas por meio do botão Q&A, que vocês conseguem visualizar na barrinha aí de ações de quem acessou pelo Zoom. Quem estiver acompanhando pelo YouTube, pode deixar as suas perguntas nos comentários e também estamos disponibilizando para vocês o nosso número do WhatsApp, 11 99851 4260. Contamos com a participação de todos vocês nesse webinar. Bom, já vou começar apresentando os nossos palestrantes. O nosso primeiro webinar já conta com convidados super especiais que vão contribuir com informações importantes para as áreas de RH, saúde e segurança do trabalho. Temos conosco Eduardo Milanelli, sócio-diretor da Milanelli FAP Online, que vai falar sobre os controles de riscos e os impactos da legislação nessa época de pandemia. Célia Granata, gerente de RH da Balduco, e Valmir Pereira da Silva, gerente de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho Corporativa da Balduco, que vão dividir com todos nós as ações que foram realizadas na Balduco no controle do coronavírus. Maravilhoso, hein? E Renata Trevisan, consultora da Milanelli FAP Online, que vai mostrar como a plataforma FAP Online pode contribuir em todos os processos das áreas de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que as perguntas serão respondidas ao final das apresentações. Vocês podem enviar pelo WhatsApp no número 998514260, pelo Q&A para quem está na nossa plataforma assistindo pelo Zoom, ou nos comentários para quem estiver acompanhando pelo YouTube. Então, vamos dar início com o Eduardo Milanelli. Eduardo, boa tarde. Oi, Di, obrigado. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Eduardo. A palavra, por favor. Eu quero agradecer aí o pessoal da Balduco, a Célia, o Valmir e a todas as pessoas que estão nos assistindo, ou aqui na plataforma do Zoom, ou então na nossa página do YouTube. Obrigado a todos pela presença, pelo tempo. Enfim, desculpa, eu demorei um pouquinho para me conectar. Bom, eu posso, Edi? Posso continuar? Claro, Edu, a palavra é sua, Edu. Bom, legal. Bom, primeiro eu queria contextualizar a todos que nós vamos falar hoje de vamos dizer assim, de vários aspectos envolvendo aí a questão do Covid-19 e são muitos assuntos a respeito do mesmo tema, mas de uma complexidade diferente. Bom, a gente tem aí uma experiência vivida nessa época agora de Covid-19, seja nas nossas residências, para quem conseguiu ficar afastado, nas empresas onde trabalhamos e não pudemos interromper as atividades aí econômicas, como o caso da Balduco, que vai falar com a gente daqui a pouco. Nós temos também aí as pessoas... a mídia social, né? As mídias e a TV, que nos trouxe aí muita informação aí sobre a questão do Covid-19 e nessa época trouxe para a gente também muitas reflexões com relação que ficaram muito latentes com relação aí o dia a dia nosso que acaba ficando esquecido, né? A questão de alguns valores. Então, acho que é super importante a gente tá nesse momento refletindo sobre alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção com vocês. Para os profissionais de SESMIT e RH, né, eu acho que a principal reflexão é com relação à cultura prevencionista, né, que a gente percebe que foi muito exponenciada nesse momento, porque efetivamente as pessoas se engajaram, se envolveram, né. Dentro das empresas, muitas vezes a gente acaba
tendo o conceito de que a empresa é responsável pela saúde e segurança do trabalhador, ou o SESMIT, ou a CIPA, e assim a gente não percebe muitas vezes o mesmo engajamento dos funcionários, dos terceiros, dos prestadores. A gente acabava não observando isso. E quando a gente se depara com uma situação dessa, né, com o Covid, a gente observou que as pessoas realmente foram sensibilizadas, né? E aí vem à tona a questão da cultura, né? Um dos tripés da cultura, né, quando a gente engaja as pessoas numa cultura, ela muitas vezes passa por um aspecto, um desafio do ser humano normal, que é ou as pessoas ganham alguma coisa ou as pessoas perdem, né? E nesse caso do Covid, a gente está falando do nosso bem maior, que é a vida das pessoas, né? E aí o grande desafio que é como é que a gente mantém a saúde, a segurança e as atividades econômicas. A vida precisa continuar e a gente precisa construir efetivamente o que eu brinco, eu chamei de PGR Covid-19, né? Que na verdade o que nós vamos falar é um pouco disso, né? Como é que eu monto um programa de gerenciamento de risco para viver com essa nova realidade? É possível? Claro que é possível, e aí um pouco a Balduco vai nos contextualizar todo esse trabalho, o que eles fizeram, como foi, enfim. A gente vai ter essa experiência junto aí com uma empresa aí super renomada, com profissionais aí fantásticos, pessoas incríveis que trabalharam e se engajaram muito nesse momento que nós estamos vivendo. Aliás, eu converso com muita gente da área de saúde e segurança e quase todos os dias, né? Ou clientes, ou amigos, ou participando aí de alguns eventos, e o que eu mais ouço as pessoas falar é assim: poxa, nunca trabalhei tanto na minha vida. É porque nunca a área de saúde, segurança e recursos humanos foi tão solicitada, né? Bom, eu queria então, começando falando que lá em março, quando a gente começou a ter aí toda a parte de isolamento, afastamento, né? As empresas começaram a desenvolver os seus planos, seus programas, quem podia ficar em casa e quem não podia, enfim, começou a montar todos os seus projetos. A OSHA americana, né, que é uma organização que efetivamente dá algumas diretrizes, ela soltou uma norma, na verdade, para mim, ela não é uma norma, é uma ferramenta de como as empresas deveriam desenvolver os seus planos de controle de exposição ao Covid-19. E aí é um pouco disso que eu vou falar com vocês. Nós fizemos uma tradução dessa norma e, efetivamente, eu vou estar mostrando isso para vocês aqui. Legal. Bom, vamos lá. Na verdade, é uma ferramenta, né? Eu acho que, assim, um ponto que eu queria contextualizar, e eu acho super importante isso, é que nós, né, no Brasil, nós estamos muito acostumados a trabalhar com normas que são normas de modelação, né? Elas modelam, é como se elas fossem uma receita de bolo, né? As nossas normas têm objetivo, prefácio, bibliografia, aí vem o propósito, enfim, vem toda uma estruturação, né? A OSHA é uma norma que ela trata a ferramenta, então a gente vai falar um pouquinho dessa ferramenta e depois a gente vai evoluir como que a gente traduziu toda essa parte desta ferramenta para uma norma que é essa portaria conjunta número 20, instituindo os programas de saúde e segurança para as empresas, tá? Bom, o primeiro passo dessa ferramenta que a OSHA disponibiliza é a classificação do risco para a Covid-19. Então, a primeira fase é a classificação de risco, né? A segunda fase é que depois que você classifica, né, risco, a gente vai começar trabalhando, tentando buscar controles de engenharia e de segurança, né? A terceira fase seriam controles de administração. Claro que quando eu estou falando isso, vocês devem estar falando aí, para quem está nos ouvindo e está no dia a dia na frente, poxa, eu fiz tudo isso, né? Talvez não estivesse estruturado dessa forma, mas eu trabalhei tudo isso. A gente acabou vendo isso em supermercado, né, no drive-thru, mesmo quando a gente pedia comida no iFood, enfim, a gente acabou vendo tudo isso que eu estou comentando aqui, né, de alguma forma. E práticas de trabalho seguro.
Quando ele fala de práticas de trabalho seguro, é como seriam boas práticas de produção, fabricação, de manutenção das atividades econômicas. Então, efetivamente, eles separaram, eles modelaram esse processo. Claro que isso não é uma modelagem, para eles isso é uma ferramenta em 4 grandes etapas, tá? Bom, eu vou explicar um pouquinho, bem rapidamente, mas é só mais para mostrar o conceito, que eu acho super importante para os profissionais de saúde e segurança, que ainda não desenvolveram os seus planos, ou que vão ter que desenvolver os seus planos, porque agora, efetivamente, isso passou a ser um aspecto legal de comprovação de que, efetivamente, a empresa implementou uma ação que está cuidando, né, da saúde e segurança das pessoas para a continuidade dos negócios, né? Percebe como a área de saúde e segurança acaba se engajando nesse momento no core business das organizações, né? Super importante isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Bom, aqui a OSHA classifica em risco muito alto os profissionais que estão efetivamente no front aí do tratamento do Covid-19 ou da área hospitalar, enfim, ele separa esses profissionais que estão na linha de frente como profissionais que estão expostos a um alto risco, né? E aí tem todo um detalhamento de como classificar e como montar essas matrizes de risco, e cada negócio, cada organização deve montar a sua. Isso não é muito diferente do projeto do PGR, que a gente participou agora na reformulação da NR9, né, com o PPRA, mudando de PPRA para PGR, né, ou GRO, Gerenciamento de Risco Ocupacional, tá? É bem parecido, a ferramenta é muito próxima, por isso que até brinquei aqui com o pessoal, eu falei, ó, isso para mim é um PGR Covid-19, né? A gente só não pode chamar assim, eu estou chamando, porque efetivamente não é assim que a legislação enxerga, tá? Bom, com relação ao risco, então, a gente tem o risco alto, que são as pessoas secundárias, mas que também estão envolvidas em todo esse processo de cuidado e tratamento da saúde. Depois a gente acaba permeando para as pessoas num risco médio, onde você tem uma aproximação muito grande das pessoas, né, em transporte público, né, ou então em estabelecimento, shopping center, enfim, em lojas, comércio, onde você tem aglomeração de pessoas, é chamado de risco médio, e que a gente, nesse momento, nós estamos, eu acho que, nessa fase de aprender a conviver efetivamente com esse cenário, e nós estamos conseguindo, de uma forma bastante efetiva, manter essas atividades de comércio, de transporte com segurança. A equipe da Balduco vai poder contar um pouco para a gente aí o que eles fizeram, tanto na parte de transporte, como nas áreas comuns. Vai ser uma coisa bem bacana, né? Aplicação prática dessa teoria que eu estou aqui demonstrando para vocês. Um outro aspecto legal é o risco baixo, né, que também são aquelas pessoas que basicamente trabalham isoladas, então que não têm contato umas com as outras. E é claro, né, sempre mantendo toda a parte de asepsia, álcool gel, utilização de máscara, né, que a gente percebe agora uma coisa super bacana, né? Talvez há 3 meses atrás, se a gente saísse na rua e visse alguém de máscara, a gente falava, esse cara deve estar com algum tratamento de saúde muito grave, ou ele tá maluco, né? Então, e agora não, a gente vê todo mundo saindo de máscara na rua e passou a ser uma coisa comum. Ressignificou esse processo, foi uma coisa bacana, mas aqui eu acho que como prevencionista, eu gostaria de fazer uma ponderação. Não é uma ponderação negativa, mas é uma ponderação preocupante. Por quê? As pessoas tendem a relaxar, né? A gente tem 2 momentos, tem as empresas que não pararam, então essas pessoas foram muito engajadas no começo para manter a atividade e uma preocupação muito grande, né, em não contaminar outras pessoas ou não trazer a contaminação para dentro de casa. Então teve um cuidado muito grande. Eu acho que o drive dessas pessoas é um pouco diferente das empresas que ficaram paradas aí 60, 90 dias e estão retomando agora, né? Porque a impressão para quem esteve em casa e está retomando agora é assim, a pandemia passou. Na verdade, ela não passou, né? Então, assim, nós estamos ainda num momento que existe o risco de contaminação e a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não viver a segunda onda da contaminação e a terceira onda da contaminação, né? Fazendo aí uma leitura do que foi a gripe espanhola lá em 1929, né? Então, acho que é super importante isso, a gente ter esse cuidado, né, que a gente pode sim ter esse risco,
de ter uma segunda onda, uma terceira onda. Eu acredito que não, mas a gente precisa ficar muito atento. Algumas organizações e algumas experiências que a gente vem acompanhando com alguns de nossos clientes, eles estão começando a criar um comitê, que é tipo um comitê anjo, em que as pessoas ficam vigilando umas às outras, para que efetivamente a gente não passe por esse momento desagradável. Acho que notícias ruins já passaram, acho que agora a gente está no momento da gente aprender com tudo isso, né, e prosperar. Eu acho que é o momento da gente crescer. A gente precisa tirar o tempo perdido, a gente precisa aprender com tudo isso e otimizar e fazer os negócios crescerem e o Brasil voar. O Brasil é um país que vai crescer. Bom, com relação, então, ao tópico 2, que são controles de engenharia, todas as pessoas, né? Todas as pessoas acabaram ou indo num supermercado, ou quem pôde ir, né? As pessoas do grupo de risco muitas vezes ainda estão isoladas, né? Muitas pessoas, as pessoas com mais idade, estão na melhor idade aí. Então, assim, a gente acaba vendo aquela questão da barreira no caixa do supermercado, né, que é aquelas barreiras de acrílico. A gente acaba vendo todo mundo utilizando aí uma série, o cartão de crédito, né, muitas vezes quando você vai colocar lá na maquininha, né, então tem todo um cuidado, né, você mesmo colocar o cartão, você mesmo tirar o cartão, provavelmente as pessoas já não estão mais te dando a maquininha, ou você dá o cartão para a pessoa, então houve algumas mudanças de comportamento nesse sentido. Né, instalações de algumas janelas, né, nos drive-thru, para atendimento do cliente, o uso de pressão negativa em locais de alto risco, a gente acabou vendo muito isso, a solicitação, principalmente em ambiente hospitalar, foi bem pesado com relação ao ar-condicionado, a troca de ar, então todo esse cuidado nesses ambientes de alto risco, né, e altíssimo risco, né, as salas de atendimento de pacientes com Covid, enfim. A gente acabou vivendo estamos vivendo esse momento e trabalhamos aí, então, as medidas de engenharia. Medidas administrativas, nossa, a gente acabou vendo muito isso, né? Normalmente, na maior parte dos clientes, o que a gente observou, e quando começou o processo da pandemia, a primeira coisa que a gente começou a fornecer aqui, nós da Milanelli, para os clientes, foi estratificar no nosso banco de dados, através aí do Power BI, todos os trabalhadores que eram do grupo de risco, né, pessoas com mais de 60 anos de idade, em algumas empresas, na época, adotaram quem era gestantes, lactantes, enfim, que estava nesse processo, outras não, e até porque não tinha um padrão, então a gente começou a separar tudo isso, diminuir contato entre as pessoas, então quem pôde ir para home office foi, né, realizar trabalho à distância, e isso foi do dia para a noite, assim, muito rápido, então não deu tempo nem da gente ter um aprendizado, o aprendizado foi na prática, né, eu não acho que isso é ruim, mas a gente não está muito acostumado com isso, né, eu tenho mais leituras positivas do que negativas de tudo isso. Bom, cancelamentos de viagens, visitas nas empresas, isso foi um cancelamento generalizado e não tinha como ser diferente. Pontos de acolhimento, né? Muitas empresas adotam, por exemplo, critérios de pontos de acolhimento do trabalhador, porque às vezes tinha-se muitas dúvidas, né? Treinamento, né? Quanto ao uso de EPI, né? Ressignificação do EPI, né? Eu vou falar isso, alguns profissionais de saúde e segurança vão me bater aqui, mas efetivamente foi isso. Quer dizer, eu não posso ter... O que é um EPI? EPI é um equipamento de proteção individual que tem que ter um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Quer dizer, peraí, não tem EPI para todo mundo, né? E aí a gente acabou vendo, putz, vai a máscara de pano. Funciona? Puta, funciona. Ah, mas ela não é igual a outra. Legal, né? Mas é assim, não é para tirar 10, é para tirar 7 para a gente passar de ano. Então, funciona e funciona bem. E a gente vem percebendo o efeito da máscara, né? Muitos até especialistas e infectologistas comentam que a máscara tem um efeito de uma vacina, né? Então, assim, ela consegue imunizar, tirar esse contato e diminuir bastante o risco. Então, por que não utilizar a máscara, né? Fortalecer aí as áreas de saúde e segurança, disponibilizando aí recursos de atendimento à distância. A gente acabou vendo muito a questão da telemedicina, foi super importante, o autodiagnóstico. Então, nós, como, por exemplo, como solução de produto, a gente acabou tendo que se reinventar também. Então, o que é o autodiagnóstico, né? Quando a gente fala de um produto,
quando a gente fala de gestão de saúde e segurança, a gente está pensando muito na empresa, no SESMIT, na CIPA, a gente está pensando muito nesse ambiente. E a gente teve que descer um degrau. A gente tem que estar lá no funcionário, no trabalhador, aquele cara que está no chão de fábrica, né? E outra coisa que a gente teve que ressignificar, e as empresas, muitas vezes, quando a gente tinha ali uma conversa com a empresa, peraí, o que nós vamos fazer? Puta, o funcionário vai preencher um autodiagnóstico dele, para saber se ele está com febre, se ele teve contato, se ele não teve. É legal. E o terceiro? Putz, o terceiro, nós não pensamos no terceiro. Então, e no prestador de serviço? Nós não pensamos no prestador de serviço. Então, a gente teve um aprendizado gigante, né, para adequar a plataforma não só para o funcionário, mas para o terceiro, para o visitante, né, para as pessoas que vão ter que adentrar a empresa para manter a quantidade operacional dos negócios. Muitos dos nossos clientes mantiveram suas atividades econômicas funcionando. Exemplo do que a Balduco vai falar, porque são as atividades essenciais, não puderam parar. Então, eu acho que isso foi uma parte aí do desafio. O item 4 são práticas de trabalho seguro. São boas práticas de produção, fabricação, enfim. Bom, aqui entra tudo, né? Boas práticas. Puta, entra o asseio, a limpeza, pia, sabão, lixeira, motivar as pessoas a estar lavando as mãos o tempo todo, o cuidado de uma pessoa com a outra, né? Então, assim, é uma responsabilidade solidária, é um compromisso de todo mundo, né? O objetivo é que cada um faça a sua parte, então tem aí a responsabilidade de todos nesse processo para que efetivamente a gente tenha um resultado mais positivo possível e que a gente passe, né? Já estamos passando, acho que no final do mês a gente já está aí no platô, que é super importante, estou super motivado com isso, e daí a gente começa a descer e vida que segue, né? Equipamento de proteção individual. Equipamento de proteção individual, acho que só um aspecto importante, para quem está na área hospitalar, né? Para quem está no alto risco ou no altíssimo risco, é super importante, efetivamente, a gente ir para um EPI, né? Porque quando a gente fala de proteção respiratória, né, que a gente está falando de máscara, né, não é simplesmente dar uma máscara e falar para o cara, ó, vou te explicar como utiliza, né? Para os profissionais de saúde e segurança, sabe que tem fit test, tem que ver qual a máscara que está adequada, se a máscara é pequena, média, grande, se vai ser filtro combinado, se não vai, se além da máscara eu vou usar máscara sobre máscara, se eu vou usar uma máscara com protetor facial ou não. Então tem uma série de coisas. Acho que no ambiente hospitalar não dá para, vamos dizer assim, para brincar, né? Não é brincar a palavra, mas é assim, não dá para ser amador, tem que ser muito profissional. Então, efetivamente, o risco dessas pessoas é muito grave. O que eu chamo a atenção, né, é como a telemedicina nos auxiliou dentro da área de saúde e segurança, dentro das empresas, para fazer o acolhimento, o atendimento e o monitoramento dos funcionários. Foi super importante, porque senão a gente poderia correr o risco de contaminar os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, dentro das empresas também, e a gente não teria o resultado que a gente gostaria. Então, a telemedicina veio sim para nos auxiliar, para nos mostrar que dá para fazer diferente, que dá para construir uma forma de relacionamento e atendimento e atenção à saúde muito diferente. Então, super positivo, tanto aí o CRM, né, o Ministério da Saúde ter proporcionado aí um aspecto legal, permitindo aí a telemedicina, né, super pertinente. E o Conselho Federal de Medicina também, super coerente. Bom, acho que o que eu quis falar da norma da OSHA foi mais para contextualizar a ferramenta, né? Que basicamente o que eles falam? Eles falam em classificar risco, né? Depois eles falam medidas de engenharia, né? Boas práticas de produção, fabricação, enfim. Então tem um método, né? Por que eu quis referenciar o método, né? Quando a gente vai para o PGR, que a gente vai tratar o PGR, né? Então agora em 2021 a gente vai entrar aí com o PGR. Eu acho que uma coisa super importante da gente saber é que, assim, o PGR, efetivamente, ele segue essa metodologia de ferramenta, né? Então, assim, a gente vai ter uma ferramenta de trabalho. A gente não vai ter uma coisa engessada. Ó, o PPRA tem que ser assim, ó, tem que ter esse índice, tem que ser desta maneira, tem que ser, enfim, vários critérios. E o que a gente vê é o seguinte, isso acaba não sendo muito legal. Por quê? Porque quando a gente está discutindo o aspecto legal, por exemplo, do PGR, a gente percebeu o seguinte, a gente tem empresas pequenas,
né, muito pequenas, a gente tem empresas médias e a gente tem empresas grandes. Espera aí, quando eu vou criar, então, uma norma, né, que precisa ser modeladora, que eu vou ter que seguir, a pergunta que eu faço é a seguinte: nós vamos para o topo ou nós vamos para o baixo? Se a gente for para o topo, para o pequeno, fica muito difícil. Então, a gente flexibilizou. Então, quando a gente fala, às vezes, de simplificação, que o governo fala muito de simplificação e flexibilização das normas, eu acho que é um pouco disso que nós estamos falando. Atender o pequeno, o médio e o grande, dentro da necessidade de cada um. Se a gente trabalhar a ferramenta, tanto é que no PGR, né, não existe um padrão de matriz de risco. As empresas vão montar uma matriz de risco, mas existe a técnica do como você monta a tua matriz de risco. Isso é que é o importante. Então, a gente já mudou de drive. Nós já estamos na reformulação das normas regulamentadoras, nós já estamos evoluindo para criar a métrica, criar o método, tá certo? Isso é super legal. Né? Por quê? Porque nós temos profissionais extremamente criativos, inovadores, tá certo? E a gente viu isso nesse momento de Covid-19. Né? E que quando a gente tem uma norma engessada, não dá para criar, não dá para inventar, tem que seguir um roteiro. Tanto é que aí é uma coisa muito importante, né? Que a adaptação não é só dos profissionais de SESM, de RH, das empresas, também é do governo, com o órgão fiscalizador. Porque o fiscal também tem que estar preparado para fiscalizar um programa de um especialista que fez, porque conhece muito bem o negócio dele, tá certo? E sabe o que efetivamente ele precisa para não expor as pessoas, em qualquer plano de gerenciamento de risco, né? Então, eu acho que isso é um grande ganho que nós temos, tá? Eu queria agora começar a falar para vocês aqui. Eu queria falar um pouquinho dessa portaria conjunta número 20. Ela saiu em 18/6/2020. E assim, eu gostaria de falar um pouco para vocês o que efetivamente é isso. Ela é realmente uma normativa, tá? O objetivo dela foi criada através do Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério da Economia e da Saúde. Ó que legal, meu. Esse tipo de ação é muito bacana. É muito bacana porque efetivamente é legal. Tenho que proteger a saúde e segurança do trabalhador, mas eu preciso manter a atividade econômica, né? Então, assim, e aí tem todos os quesitos, todos os requisitos que eu preciso cumprir. Essa norma especificamente, ela traz um modelo bastante interessante. E aí, assim, as empresas fizeram uma série de coisas, mas elas precisam efetivamente ter evidências de que elas fizeram um plano. E essa norma, ela sugere um modelo, mas ela deixa aberto para a empresa acrescentar alguma coisa a mais, né, do que ela precisa, tá? E outro ponto importante que eu queria falar um pouco dessa norma, né? Estão me perguntando assim, né? Qual o impacto dessa norma nas empresas, né? Qual o impacto? O que ela pode impactar? Então, assim, com relação ao que ela pode impactar, eu vejo o seguinte, eu acho que um aspecto super importante do que essa norma pode impactar é assim, ó. Imagina que você está lá trabalhando no seu processo produtivo, você implementou uma série de ações, mas imagina que tem uma série de pessoas que que começaram a se contaminar com o Covid-19. Como ela é uma doença compulsória, a vigilância epidemiológica vai saber, né, que tem funcionários de uma determinada empresa que está ali se contaminando, tem um caso, 2 casos, 3 casos, opa, um gatilho. Então, pode ter uma fiscalização, seja da vigilância epidemiológica, dos Centros de Referência de Saúde do Trabalhador, ou então do Ministério Público do Trabalho, tá certo? Ou até do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, pode ter fiscalização no sentido de dizer o seguinte para a empresa: olha, tem muitos casos na empresa, será que efetivamente o teu programa está funcionando? Né? E aí é importante você ter um programa estruturado do que você está fazendo, porque eventualmente você precisa corrigir esse programa. Né? Então, estão me perguntando aqui, putz, mas o que pode impactar a empresa? O fato de ter uma série de casos notificados e a empresa não ter um plano pode significar, sim, a interrupção do processo produtivo até que você desenvolva o programa, homologue isso, né, com a vigilância epidemiológica ou com o Ministério Público, enfim, com o órgão fiscalizador, tá certo? E para você voltar às suas atividades econômicas. Então, assim, nós não podemos correr esse risco como empresa. Então, nós precisamos estar muito preparados, a gente precisa oficializar tudo isso, tá certo? Montar um plano extremamente sustentável, porque não é momento das empresas pararem por causa disso,
né? Acho que a gente consegue, e eu não tenho dúvida disso, de ter um programa eficiente e eficaz para que a gente consiga passar por esse momento, tá? É obrigatório? Bom, vamos lá. O que é obrigatório? Incluir medidas de prevenção e controle em todos os locais de uso comum, atentar para as regras dos casos confirmados, afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais e presenciais por 14 dias nas seguintes situações: em casos de confirmados de Covid-19, ou então casos suspeitos de Covid-19, ou então contatantes, no caso de casos confirmados do Covid-19, né? Que é basicamente o que a maior parte das empresas fizeram. Tá? Veja bem, não está engessado, por exemplo, em 14 dias, porque muitos dos nossos clientes a gente acabou vendo que alguns adotaram 20, alguns 25 e vão manter. Estabelecer procedimento para identificação de caso suspeito, né? Isso, muitos dos nossos clientes acabou fazendo através aí do nosso aplicativo FAP Online. Tá? Como as empresas comprovam a regularidade, né? Acho que esse é um aspecto importante. Manter aí o registro atualizado à disposição dos órgãos de fiscalização com informações sobre, minimamente, vocês vão ter toda essa legislação, mas minimamente eu coloquei de uma forma sucinta os pontos principais, né? São os casos suspeitos, os contatantes, os confirmados, trabalhadores monitorados do grupo de risco. Quer dizer, eles podem voltar, então vocês vão ver lá na norma que sim, eles podem voltar, mas a ideia é que eles não voltem, ou se eles voltam, mas eles não conseguem manter o distanciamento, então, assim, precisa ter um cuidado especial para eles. Só em último caso, eles devem voltar, tá? Às atividades normais, a não ser que eles não tenham, eles estão lá no risco baixo, que a gente viu lá na OSHA. Aí tudo bem. Caso contrário, precisa ser reavaliado esse processo. Acompanhamento de saúde e acolhimento dos casos. Vocês vão ver aí o case que a Balduco traz para a gente com relação ao acolhimento. Nós, através da nossa telemedicina, acho que é um ponto muito importante para estar aqui dividindo com vocês essa experiência. Nós vimos que as pessoas, os trabalhadores, estavam muito assustados. A massificação de informação da mídia foi muito pesado. Para algumas pessoas, entendeu? Foi muito crítico. Então, as pessoas estavam com muito medo. Então, assim, gerenciar o medo nesse momento, através do acolhimento, foi super importante. Então, não só o atendimento de enfermagem, o atendimento médico, mas o atendimento psicológico, atendimento social, foi muito importante para manter as atividades econômicas produtivas. Operações e implantação, acho que é super importante para a implantação e operação, as medidas de engenharia, as medidas administrativas de controle de exposição e as boas práticas, né, para controle de exposição e distanciamento. Super importante isso. Tá? Bom, tem um aspecto que eu queria dividir com vocês aqui, né? O que pode, estão me perguntando aqui, o que pode acontecer no caso do programa de cumprimento na portaria não seja atendido? Bom, eu já respondi, pode ser, a empresa pode ser interditada, tá certo? Até ter um plano para poder retomar as atividades. Estão me perguntando qual será a fiscalização. Bom, fiscalização, já falei também, Ministério Público e Vigilância Epidemiológica, Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e Ministério do Trabalho e Empresa. Desculpa, Ministério do Trabalho e Previdência, tá? Que agora é Previdência e Trabalho junto. Como evidenciar o cumprimento da portaria conjunta? Então, acho que eu já respondi. Quem deve ser envolvido no desenvolvimento do plano? Ah, não falei isso, acho que é super importante. Está na norma que quando a empresa tem SESMIT e CIPA, isso deve passar pelo SESMIT e pela CIPA, tá certo? O SESMIT deve aprovar esse programa, deve assinar esse programa, deve cuidar desse programa. É como se ele fosse uma norma regulamentadora. Super importante isso. E para quem tem CIPA, poder estruturar isso junto à CIPA, né? Mostrar para a CIPA o que está sendo feito e participar a CIPA, inclusive, desse processo. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre acidente de trabalho. Tem toda uma lei, que é a 8213, que traz sobre a questão do acidente de trabalho, né? O artigo 20, né, ele considera acidente de trabalho, nos termos do artigo, doenças endêmicas adquiridas por segurados habitantes em regiões em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que o resultante da exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Teve uma discussão muito grande se as pessoas que estivessem trabalhando e fossem contaminadas, se isso deveria ou não ser enquadrado como acidente de trabalho, né?
Aí, enfim, teve toda uma manifestação do ministro. A gente vai disponibilizar depois esse material para todos vocês, tá? Não se preocupem, eu não vou ler isso, mas eu vou naquilo que é mais importante, para que todos entendam. A decisão efetiva, né, que teve lá do ministro Alexandre de Moraes, ele votou, então, pela suspensão do artigo 29, que caracterizava e que poderia caracterizar acidente de trabalho para essas pessoas que estavam expostas. Então, ele votou para a suspensão desse artigo e, efetivamente, vai estar enquadrado como acidente de trabalho as pessoas que estão no fronte do atendimento ao Covid-19. Então, os médicos, intensivistas, enfermeiros que trabalham nos hospitais, clínicas, que estejam em contato efetivo. Então, a questão do nexo, né, já é um nexo presumido, já tem o fato da exposição confirmada. Então, ele separou isso, e eu acho que de uma forma bastante objetiva e é o que a gente entende como o mais adequado mesmo. Um ponto importante é que, se for enquadrado efetivamente como acidente de trabalho, tem toda a prerrogativa de acidente de trabalho, acidente e doença do trabalho, de abertura de CAT, notificação, essas coisas todas que precisa seguir, todo o fluxo natural. Outro aspecto que eu gostaria de falar, só para não deixar de comentar sobre isso, tem também uma legislação que diz o seguinte, que os casos afastados por Covid-19, mesmo os 15 primeiros dias, as empresas, né, tem uma lei que está fundamentando isso, acho que é importante para as empresas, está aqui, tá? É a Lei 13.982, de 2/4/2020, que mesmo os primeiros 15 dias que foram pagos pela empresa, pode ser descontado das contribuições da Previdência Social. Acho que é super importante isso. Isso mexe com o caixa das empresas e as empresas agradecem. O momento é um momento difícil. Outra coisa que eu também queria comentar. Tudo que eu falei está muito ligado nas empresas. Para o ambiente hospitalar, além disto que eu comentei, é importante seguir a nota técnica número 38 da Anvisa, porque para ambiente hospitalar tem todo um processo para asepsia, para cuidados de uma forma muito mais intensificada, ok? Que só fazer esse comentário para a gente não ter nenhum contratempo. Continuo? Atualização das NRs, visão 2021. Queria falar um pouquinho também sobre a questão das NRs e com relação às NRs, né? Antes de falar das NRs, eu só queria, só para finalizar o assunto que nós falamos até agora, o maior legado que eu vejo que nós, profissionais de saúde, segurança e RH, nós tivemos nesse momento, foi com relação a onde a gente transita. A gente ficou muito claro em vários grupos que eu estou participando, vários eventos, e mesmo na grade dos cursos de engenharia de segurança, medicina do trabalho, enfermagem, enfim, a gente está discutindo muito sobre isso nesse momento. Nós estamos muito no operacional, nós estamos muito nas NRs. Quando a gente fala de tático, a gente está indo um pouco para a gestão e para a governança, mas quando a gente fala de estratégico, a gente está tratando do core business do negócio. E o que eu vejo que o maior legado que todo esse processo que nós estamos passando deixa para a gente foi a criação de uma ponte entre o tático e o estratégico. Efetivamente, os profissionais de SESMIT, nesse momento, eles se engajaram no negócio da empresa, porque teve que ter uma associação entre saúde e segurança com os negócios. Então, não anda separado, né? A gente vivia um momento em que eu toco o meu negócio aqui e, para eu não ter problema no meu negócio, cumpre aí as NRs, cumpre aí os procedimentos, os programas, as normas, e não é isso, né? A gente acabou vendo o seguinte, não, agora a gente tem que andar de mão junto. Aliás, sempre foi assim, né? O que mudou? Não mudou nada. Efetivamente, a gente que está enxergando o mundo de uma forma diferente, né? Por isso que a gente chama de novo mundo. Eu acho que esse é o novo mundo que a gente busca. Outra coisa, né? Quando as pessoas se conectam no propósito da organização, né?
muda tudo, né? A gente acabou vendo o comportamento das pessoas muito diferente dentro das empresas, no cumprimento de norma. Eu ouvi isso de muitos colegas na área de saúde e segurança, né? Para aqueles que não puderem ficar em casa, tá certo? Um ponto importante que eu queria deixar aqui, nós da Milanelli, aí queríamos usar esse momento também, né? Todo mundo comentou aqui entre nós, nos nossos grupos, agradecer a todas essas pessoas que estão aí, que não puderam ficar em casa e que estão aí trabalhando, seja para a continuidade dos negócios ou seja para os atendimentos à saúde. Gratidão da Milanelli para com todos os profissionais. Bom, com relação às NRs, eu gostaria de comentar um pouco. A gente mudou um pouco o calendário, a gente divulga isso, mas a gente mudou um pouquinho esse calendário, porque assim, o governo tem a prerrogativa de fechar sim a revisão das NRs até dezembro. Tem uma série de discussões acontecendo ainda à distância, mas as equipes de governo, as equipes representantes aí, seja do empregado ou do empregador, vem fazendo algumas discussões nesse sentido. A gente vai ter alguns desafios com relação a isso, mas eu acho que o maior benefício foi a gente perceber que a reformulação do GRO e do PGR, em substituição do PPRA, faz todo sentido. Efetivamente, a gente precisa crescer no mapeamento de risco, perigo, alinhado aí à estratégia, a sustentabilidade do negócio, a parte econômica, é super importante. Nós precisamos estar junto com os negócios. Eu acho que esse foi o maior legado que a gente vem observando nessa reformulação das NRs e nós, profissionais, estamos ressignificando isso. Nós estamos crescendo com relação a isso. Bom, acho que para finalizar a minha fala, eu queria falar um pouquinho sobre o E-Social. A gente teve sim a prorrogação aí, mais uma vez, do E-Social. Bom, vamos lá. O que a gente vê, os desafios aí na construção desse novo mundo para o E-Social? Bom, a questão dos fatores de risco e atividades de risco atrelado aí ao core business, né, talvez faça todo sentido e o E-Social está pensando nisso, né? Muita gente não tinha percebido isso e nesse momento isso ficou muito latente e evidente, né? As empresas de governo, né, vão ganhar corpo com a riqueza de dados, tá certo? Bem geridos e construídos dentro dessa plataforma, né? Eu acho que todo mundo ganha e a gente percebe como é importante a continuidade no E-Social para esse momento. A gente percebe esta importância. Quando a gente começou lá atrás na pandemia e entendeu o que estava acontecendo, né? Que parece que a gente tomou um balde de água fria na cabeça e a gente saiu... putz, e agora? A gente começou a perceber o seguinte, a primeira coisa que a gente foi atrás foi de dados, foi de informação, né? Então, assim, essas informações e esses dados com o E-Social funcionando, está todo disponibilizado para o governo. Os programas e os projetos, as orientações podiam ser muito diferentes, né? Se a gente já tivesse tudo isso equacionado, né? O governo mesmo poderia dizer quem são as pessoas do grupo de risco. Isso é muito bacana. Então, eu acho assim, eu acho que nós estamos no caminho certo, nós estamos construindo essa governança sustentável como país, como empresa, como economia, acho que é super pertinente. O E-Social veio para ficar mesmo e eu acho que logo em breve nós teremos aí novidades aí de novos testes. Bem, aqui eu deixo aqui o nosso QR Code para vocês seguirem a gente. Estamos sempre buscando trazer informações atualizadas no sentido de contribuir aí com os profissionais de saúde, segurança, RH e principalmente com o negócio das empresas, né? Sem o negócio não existe, o resto não existe, né? Então a gente vive para o negócio. Super importante isso. Bom, acho que aqui eu concluo a minha fala. Acho que nós vamos ficar agora com o pessoal da Balduco, que eu acho que isso que vai interessar ainda mais as pessoas, porque o trabalho que eles fizeram foi um trabalho incrível e vai servir de modelo e de referência aí para muitas empresas. Tá bom? Ó, Edi, acabei de receber um bolinho da Balduco, fiquei super feliz. Eu amo esse bolinho. E tá com você a palavra. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Tá bom?
Muito bem, Edu. Muito obrigado, viu? Bom, nós recebemos alguns questionamentos aqui, mas vamos respondê-los ao final. Lembrando a vocês que vocês podem continuar enviando suas perguntas pelo nosso WhatsApp no número 99851-4260 ou pelo QIA, para quem está na nossa plataforma assistindo pelo Zoom, ou nos comentários para quem estiver nos acompanhando pelo YouTube. A participação de vocês é extremamente importante. Agora vamos dar a palavra para Célia Granata, gerente de recursos humanos da Valduco, e Valmir Pereira da Silva. Boa tarde, Célia e Valmir, tudo bem? Boa tarde, Edi, tudo bem? Tudo bem, Eduardo? Boa tarde a todos. É um prazer compartilhar com vocês a nossa experiência e aprendizado, né? Porque, como a gente está dizendo, é um novo normal, mudou-se tudo, a forma de se fazer, a forma de se relacionar, até de cumprimentar as pessoas mudou de um dia para o outro. Um dia nós tínhamos aqui no prédio 500 pessoas no escritório e no dia seguinte estávamos em 10 pessoas aqui e conseguimos viabilizar isso da melhor forma possível para que a operação se mantivesse. Nós temos um compromisso social de manter o abastecimento, somos uma indústria de alimentos, né? De atividade essencial, e tínhamos um compromisso de não parar as operações, de não comprometer as operações com a quarentena, que foi instituída em março. E a responsabilidade é dobrada, porque nós... como fazer isso com as pessoas, né? Trabalhando nas nossas fábricas, a parte de escritório indo para casa, trabalhar de casa, e tínhamos ainda um outro agravante que era o Go Live do SAP, no dia 6 de abril. Então, foi realmente uma operação de guerra, como disse o Eduardo, para que a operação se mantivesse, o Go Live fosse mantida na data de 6 de abril, e as pessoas pudessem fazer isso de forma segura e que a fábrica continuasse rodando. Então, o nosso desafio aí, eu falo, foi dobrado em relação àquele momento. E não tínhamos noção do que era para ser feito e saímos fazendo realmente. E a primeira ação que nós fizemos foi realmente de instituir como lidar com tudo isso agora, né? E aí eu vou projetar para vocês a nossa apresentação, para que a gente possa, para que possamos acompanhar aí todos na mesma página. A primeira medida que tomamos, né, foi realmente instituir um comitê de crise, né? Espera aí, nós precisamos gerenciar tudo isso, alguém tem que estar à frente disso. Precisa ter uma governança em cima de todas as ações, né? E a primeira coisa que instituímos, então, foi um comitê. Esse comitê, a princípio, era um único comitê, com diretores e nós, gerentes, e o pessoal operacional, e num segundo momento a gente entendeu que precisaria ter uma certa separação, uma certa governança em cima desse comitê, né? Então, nós separamos o que era um comitê operacional, que eram as pessoas que estariam realmente operacionalizando e aplicando imediatamente e com o aval, né, do comitê executivo, que ficava realmente na questão mais estratégica da crise, olhando mais a questão de negócio, né, de manutenção e preservação do negócio, e o comitê operacional trabalhando realmente na aplicação das medidas de proteção, de cuidado e comunicação também, em relação à crise e ao momento que estávamos vivendo. Então, instituímos na mesma semana esse comitê, desdobramos ele em dois, o comitê executivo e o comitê operacional. O comitê executivo é feito pelos acionistas, diretores e RH, fazendo a interface com o comitê operacional, que eram compostos pelos gerentes de unidades de negócio, com a área médica, com o RH e com a área de comunicação. E aí, não pensamos num plano de contingência, nós pensamos realmente naquilo que a gente deveria fazer.
O que é que a gente teria que estar olhando? Passado aquele primeiro momento, já num plano de retorno, é que nós fomos organizar tudo isso e criamos o plano de contingência, para, como bem o Eduardo falou, a gente precisa comprovar tudo isso, documentar tudo que foi feito. E aí a gente desenhou o plano de contingência com 4 frentes. A primeira frente era proteger. Foi o que a gente pensou em primeiro lugar. Temos que proteger pessoas, em primeiro lugar, e negócios. Tá? Então, foi a primeira vertente aí desse plano. O segundo eixo desse plano de contingência foi o cuidar. Nós temos que proteger e temos que cuidar das pessoas que estão na operação, das pessoas que foram para casa com medo, com inseguranças, com incertezas. Precisamos cuidar disso. Precisamos cuidar da nossa comunidade, precisamos cuidar dos nossos clientes, precisamos cuidar dos nossos consumidores. O terceiro eixo desse plano foi a comunicação. Então, nós precisamos comunicar e manter um canal de comunicação permanente com os nossos públicos. E já num quarto momento, foi a questão de 20 dias atrás, pensar num plano de retorno. Né? Não era nem de retomada, porque a gente não parou, mas de retorno das quase 500 pessoas que foram trabalhar remotamente ou que estão em afastamento por serem do grupo de risco. Enfim, pensamos nesse retornar. Estamos planejando e trabalhando agora com a questão do retornar, sem deixar de olhar constantemente com os outros eixos de proteger, de cuidar, de comunicar. Isso para a gente é uma constante no dia a dia. E aí, então, para falar, detalhar um pouco mais sobre o que era o proteger, o que foi e o que está sendo o proteger para nós, eu vou chamar o meu colega, o Valmir, para estar apresentando para vocês tudo que foi feito nessa área, nesse eixo, na verdade. Boa tarde, quase boa noite, né, a todos. Faltando um pouquinho aqui para virar noite. Antes de começar a minha parte, né, primeiro agradecer a oportunidade para a Milanelli, né, agradecer também a presença da Célia, uma colega há vários carnavais, né, Célia? E eu gostaria de iniciar com uma brincadeira. Eu sei que é um momento complicado, não sei se seria bem uma brincadeira, mas sábado eu vi assim, o inverno ele inicia hoje, dia 20/6, às 18h44. Falei, meu Deus do céu, por que não tem uma data, um horário exato para acabar essa pandemia? Né? Isso, eu fiquei pensando, falei, como é difícil tocar o dia a dia sem ter uma data de término, né? Isso fica muito difícil para a gente, né, reiniciar. Então, vamos lá, deixa eu ver. Então, proteger, né? Vamos lá. A primeira ação para nós protegermos nossos colaboradores, prestadores de serviço, visitantes, todo o nosso público e, consequentemente, familiares de todos nós e daqueles que viriam participar de alguma forma dentro da nossa estrutura Balduco. Então, suspensão de viagens nacionais e internacionais foram suspensas aí desde março. Nós não estamos mais liberando as viagens para algum trabalho presencial em outras localidades, cada um ficando na sua planta. Inclusive, viagens internacionais também foram suspensas por enquanto. Outra medida, a quarentena de 14 dias, né, para os funcionários que retornassem do exterior, inclusive na minha área aconteceu. Essa nossa colaboradora, como outros, voltando mesmo de férias do exterior, ela ficou afastada 14 dias, como uma medida de prevenção. Restrição das visitas, né, com uma rastreabilidade nas portarias.
Então, essa restrição de visitas não tem jeito, vou receber um visitante, nós criamos um formulário onde a pessoa respondia diversas perguntas, se ela foi viajar para o exterior, onde ela esteve nos últimos dias, para a gente, de repente, rastrear uma possível contaminação, inclusive aferindo aí a temperatura, né, da pessoa com o termômetro digital. A restrição também, nós implantamos as restrições de reuniões presenciais, né, com disponibilização de ferramentas de videoconferência, exemplo, Teams, Zoom, e funciona muito bem, né? A gente tem feito praticamente todas as reuniões nesse formato via Teams e descobrimos um novo caminho. Está sendo muito bom, rende muito, os assuntos são bem discutidos, somos convocados para algumas, encaixa com outra. Você tem feito até milagre, né? Participar de 2 reuniões ao mesmo tempo. A disponibilização de álcool 70, tanto líquido para limpeza de superfície, como álcool 70 em gel para a higienização das mãos, até porque o álcool 70 líquido ele não é recomendado, né, para passar nas mãos, e sim em limpeza de superfície. Tá? A intensificação, né, das ações de limpeza, higienização das instalações, de todos os ambientes da empresa, tanto nas fábricas quanto nos nossos escritórios. Né? Desaglomeração de todos os ambientes. Isso aqui é um desafio nosso, porque as pessoas gostam de ficar em rodas, principalmente ali no momento de descanso, ficar batendo papo, né? E esse é um desafio, principalmente para a gente da área de segurança do trabalho, que estamos atuando aí forte para desaglomerar as pessoas. Né? Tapetes sanitizantes em pontos de acesso, né, nas dependências da empresa. Isso para acesso na fábrica, para acesso logo na entrada da fábrica, tem esses tapetes sanitizantes, onde as pessoas têm que pisar ali, molha o pezinho e vai sanitizar, vai higienizar também essa parte do calçado. Tá? Interdição dos jogos coletivos, né, das áreas de lazer, pimbolim, bilhar. Isso houve um pouco de resistência no início, mas depois todos entenderam o objetivo dessa interdição. O ajuste de transporte, né, transporte fretado nas unidades que utilizam, garantindo o espaçamento entre funcionários e cuidando também com a higienização dos veículos. Né? Escalonamento dos horários de trabalho, né, com a mudança de turnos, por exemplo, um turno entrando às 6 horas, um outro turno entrando às 6h30 e outro entrando às 7, para a gente reduzir o número de pessoas aglomeradas em vestiário, restaurante, na entrada e saída. Né? Entrega de máscaras de proteção, que passou a ser um item obrigatório. Né? Entregamos máscara para todos os colaboradores, né? E esses colaboradores estão entendendo o uso, a necessidade e a obrigatoriedade desse uso. Houve também uma negociação junto à seguradora para a cobertura de sinistros decorrentes de pandemia. Então, sentamos com as seguradoras, porque alguns não têm conhecimento, mas pandemia, normalmente, as seguradoras não cobrem. E isso já está previsto aí na nossa apólice. Né? Nós fizemos o mapeamento e afastamento do grupo de risco, pessoas a partir de 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com doenças crônicas, imunodeficiências, enquadrando nas condições home office, alguns, aqueles que seriam possíveis, né? Férias, antecipação de férias, banco de horas e suspensão de contrato. Essa medida, a área médica teve uma participação muito efetiva, né, junto com todo o RH.
Espaçamento, né, de mesas, cadeiras nas estações de trabalho, como formato Z, né, um sim, um não, nas baias, dando bastante espaço. Demarcação no piso, né, para distanciamento entre as pessoas, outro desafio que a gente está conseguindo fazer o pessoal respeitar essas demarcações. A separação nos restaurantes, separação individual dos copos, talheres, utensílios, né? Liberação das catracas, tanto na entrada da empresa quanto nos restaurantes, para evitar também ali o contato com aquela haste, né, com aquele braço da catraca, e nos relógios de ponto nós liberamos a marcação via digital, não está ocorrendo. Contratamos, reforçamos as equipes do ambulatório, do restaurante, limpeza. Nós, no grupo, nós contratamos mais de 80 pessoas para nos ajudar. A gente chama de exército, né, de combate ao Covid-19. Fizemos as instalações das divisórias, né, de acrílicos nos restaurantes. Parece estranho no primeiro momento, mas quando você senta no restaurante com essas separações acrílicas, dá uma sensação de segurança. Isso é fato bem legal. As novas regras de utilização de elevadores, limitando o número de pessoas, né? Blitz do coronavírus, onde a área de segurança do trabalho tem atuado fortemente. Está bem forte, não é fácil, mas a gente está conseguindo. Está indo muito bem. E essas blitz são diárias, a todo momento tem ocorrido. Posso falar? E na parte do cuidar, no eixo cuidar, nós criamos telefones dedicados 24 horas em todos os ambulatórios da empresa. Eu falo que é o Big Fone. Tocou aquele telefone, o profissional de saúde já sabe que é algum assunto de Covid, ele já tem lá um protocolo para ser orientado na demanda que vier. A todo o atendimento ambulatorial, né, seguiu as diretrizes dos órgãos oficiais de saúde, nossos médicos tiveram muito cuidado com isso e criaram todas as diretrizes de atendimento segundo a OMS e o Ministério da Saúde. Incentivamos também a prática de alongamento e atividades físicas através de aplicativos contratados para isso. O pessoal que está em home office continuou fazendo suas atividades físicas, o pessoal de fábrica recebeu também a mesma orientação, e isso a gente mantém isso semanalmente com eles, para que não esqueçam da importância da atividade física. Junto às operadoras dos planos de saúde, também trabalhamos fortemente para que criassem centrais de teleatendimento. Então, isso para evitar do usuário ir ao pronto-socorro, procurar o hospital, ir em clínicas, policlínicas. Enfim, ele, antes de sair de casa, ele liga para esse telefone da sua operadora de saúde e ele vai, primeiramente, ser monitorado, ser acompanhado, ter suas dúvidas respondidas através desse serviço de teleatendimento. E isso evitou muitas idas a pronto-socorro, a clínicas, porque teve o seu problema já solucionado pela central de teleatendimento. Alguns chamam de telemedicina, mas nós preferimos chamar de teleatendimento, fomos um pouquinho mais conservadores. Também implementamos protocolos de testagem, conforme a indicação médica. O programa de apoio ao empregado era um programa que nós já temos na empresa há algum tempo e ele foi, na verdade, fortalecido nesse momento. Então, fortalecemos a parte de comunicação do programa, pedimos um atendimento especial para o prestador, né, para o nosso parceiro nesse serviço, para que pudesse dar um suporte socioemocional aos nossos colaboradores e aos familiares e dependentes nesse momento. Esse programa, ele atende por telefone, atende via web,
aos colaboradores no que diz respeito a questões psicossociais, jurídicas, financeiras e até como uma ferramenta de gestão também para a liderança aqui da empresa. Todos os nossos colaboradores que foram afastados por Covid-19, seja por casos suspeitos ou confirmados, eles estão em isolamento domiciliar e são monitorados diariamente pelo nosso pessoal de saúde. Então, todos os dias o nosso corpo de enfermagem liga lá para os 80 monitorados, hoje são 80 esse número, liga diariamente para saber a evolução, saber como estão, e acompanhar, enfim, em qualquer necessidade que eles tenham nesse momento. A aferição de temperatura que implementamos, ela é no início da jornada e durante a jornada também. Tá? Isso já evitou também até da pessoa, ela entra bem no trabalho, de manhã ela entra, não tem alteração de temperatura, e durante o dia, quando ela foi testada pela segunda vez, aferida pela segunda vez, a temperatura já estava alterada. E aí a gente já faz todo o acolhimento e isolamento domiciliar dessa pessoa antes dela contaminar outros colegas. A vacinação H1N1, quem vacinou sabe qual foi o desafio desse ano, porque não tínhamos vacina. Tínhamos já comprado desde dezembro um número de vacinas e quando chegou o momento de vacinar, o fornecedor disse, olha, só temos 30% do número que vocês pediram. E aí vamos correr e envolver todo mundo para conseguir, e conseguimos vacinação de 100% dos colaboradores. Da H1N1 pode não ter nada a ver com o Covid, mas diminui muito com a vacinação a incidência de problemas respiratórios, né, das síndromes respiratórias. Dentro do cuidar ainda, nós fizemos também uma frente de solidariedade voltado para a sociedade mesmo, né? Ao todo, nós doamos 210 toneladas de produtos Balduco para as cidades e estados onde temos operação. Então, foi para a cidade de Guarulhos, foi para a cidade de Extrema, em Minas Gerais, foi para a cidade de Rio Largo, em Alagoas, e para os fundos sociais também dos estados de São Paulo, Minas e Alagoas. Tá? E algumas instituições assistenciais que nós temos já como de praxe a adoção, né? Totalizamos aí 210 toneladas. Isso incluiu hospitais de campanha, enfim, unidades assistenciais. Também subsidiamos a instalação de leitos de UTI para o Hospital Universitário São Francisco, em Bragança Paulista, e para o Hospital São Lucas de Extrema, Minas Gerais, através de apoio financeiro para isso. E custeamos também o serviço de teleatendimento para coronavírus da Prefeitura de Guarulhos para atendimento da população. São 6 meses que a empresa vai custear, vai manter esse serviço de teleatendimento para a população de Guarulhos, através da Prefeitura. E dentro do eixo comunicar do nosso plano, nós geramos, nesses 3 meses de quarentena, de pandemia, mais de 70 peças disponibilizadas em todos os canais de comunicação da empresa. TV corporativa, intranet, murais físicos, e-mail marketing, e o último foi o aplicativo, onde concentra todas as informações geradas. Isso foi orientações sobre cuidados gerais com limpeza, uso de materiais comuns, utensílios pessoais, elaboração de uma cartilha de boas práticas de prevenção de coronavírus. Essa cartilha, eu falo que ela é viva, né? Porque nós começamos essa pandemia de um jeito e estamos terminando de outro. Como o Eduardo falou, nós não precisávamos de máscara no começo, não era isso que a gente ouvia, né? Não precisa de máscara. Quando dali 15, 20 dias, não precisa da máscara. Então, tudo isso foi mudando e se adaptando, e a gente teve que atualizar essa cartilha, já estamos, acho que, na 3ª versão dela. Todas as mesas, né,
de restaurante, estações de trabalho, tem orientações de coronavírus e o limite de pessoas para sentar nas mesas. O Valmir disse que nós instalamos as divisórias acrílicas e junto está lá o limite que cada pessoa de pessoas podem usar aquela mesa. Promovemos também treinamentos, né, a toda a liderança da empresa quanto à prevenção e mitigação do risco de contágio da pandemia. A divulgação do plano de contingência que fizemos para toda a empresa através de diversas lives, com a liderança e com quem tivesse acesso. A disponibilização de aplicativo gratuito a todos os colaboradores. E agora o plano de retornar, né, que foi feito há 20 dias atrás, para quem estava em home office, isso aqui é mais para o pessoal administrativo e gestão, nós dividimos em 2 turmas, tá? Respeitando um limite máximo, a gente não fala de mínimo, a gente fala de limite máximo de presença no escritório de 40%. Então, dividimos em grupo A e grupo B e sugerimos um rodiziamento a cada quinzenal, a cada 15 dias desses grupos. Permanecendo em home office, o grupo de risco, quem apresentou algum sintoma nos últimos 14 dias, ou realizou teste e foi positivo, né, dentro desses 14 dias. Se algum membro da residência do colaborador teve Covid ou apresentou sintoma, ele também fica afastado, continua em home office. Quem utiliza transporte público também tem que ser preterido nesse momento, entendendo que o transporte público é alto risco de contágio, e mulheres com filhos em idade escolar também permanecem em home office. Esse foi o nosso plano de retorno. Agora, tudo isso é um grande aprendizado, porque a gente foi fazendo à medida que a pandemia crescia, à medida que os órgãos de saúde iam nos orientando. Enfim, esse foi o nosso plano. A gente agradece muito por poder compartilhar com vocês e a gente está aberto, sim, a perguntas, a dúvidas, se tiverem. Ok, Edilene? Ok, Célia. Muito bem, parabéns, viu, Célia e Valmir, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem. Aí, aproveitando, nós recebemos uma pergunta aqui, Célia e Valmir, que gostaríamos de direcioná-la. Um dos nossos participantes está nos perguntando como é formado o SESMIT da Balduco e quantos colaboradores vocês atendem? Eu posso responder. Com relação, nós temos 5 fábricas, né, e um prédio administrativo. O SESMIT ele é dividido considerando as NRs, né, atendendo o quadro e com o número definido de acordo com o grau de risco e tudo mais. Nós temos, por exemplo, Extrema, nós temos 5 técnicos e um coordenador técnico e temos um engenheiro de segurança e a área de saúde também com médicos do trabalho e enfermeiros. Em Extrema nós temos, estou dando um exemplo de Extrema, nós temos hoje 2.200 funcionários. Os técnicos atendem por turno e também atendem no regime de escala. Então, nós garantimos que 7 dias por semana, 30 dias por mês, 24 horas por dia, nós tenhamos técnico na planta. Tá? A gente atende todos os horários. No grupo, hoje, contando as regionais de vendas, chegamos em torno de 6.000 funcionários. Obrigada, viu, Valmir, pela sua colocação. Bom, pessoal, agora mais que nunca precisamos atuar na prevenção, né? E você que está nos assistindo, continue enviando suas perguntas, a sua participação é muito importante para nós. E para falar sobre prevenção, eu vou chamar a Renata, que vai mostrar como fazer a gestão das áreas de SST de forma mais eficiente. Renata, fique à vontade. Obrigada, Edi. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou a Renata Trevisan, sou consultora e executiva comercial aqui da Milanelli e acho que nesse momento a gente já compartilhou aí uma série de informações sobre como atuar nessa prevenção
E muitos participantes aqui desse webinar já são nossos clientes, mas acho que é super importante para aqueles que ainda não nos conhecem, falar um pouquinho sobre nós também e como é que a gente pode atuar nesse sentido, aliado a tudo isso que o Eduardo e a Célia e o Valmir compartilharam, né? Então, para aqueles que ainda não nos conhecem, a Milanelli oferece, através do FAP Online, uma solução única que ajuda as empresas a integrar os seus processos e os profissionais do SESMIT e de RH a um sistema de gestão de saúde e segurança integrado, né, possibilitando que se tenha de fato uma governança em SST, aliada a todas as questões previdenciárias, atendendo a IoE social e também tendo realmente um resultado aí com indicadores em tempo real, mediante tudo aquilo que a gente já abastece no dia a dia através dessa governança, né? Então, falando um pouco do tema, né, que a gente tratou hoje, que é a questão do Covid, todos os pontos que foram direcionados aqui hoje, o que a Milanelli se preocupou e vem se preocupando aí ao longo dos meses, né, em trazer solução voltada a isso. Então, a primeira coisa que a gente se preocupou em fazer foi realmente atuar na telemedicina, né, no teleatendimento, principalmente porque nesse momento realmente a gente estava vivendo um cenário super complexo e a telemedicina virou um EPI, né, para todos, tanto para o colaborador quanto para o profissional de saúde. Então a gente se viu aí em vários cenários com os nossos clientes, onde sequer haviam clínicas abertas para fazer atendimento. Então a gente se preocupou nesse sentido para fazer tantos atendimentos assistenciais e ocupacionais via telemedicina e também o telemonitoramento de todos os casos, os suspeitos e assim por diante. Então a gente trouxe uma solução completa nesse sentido através de um medical center que nós criamos. Além disso, pensando no cenário atual que a gente está vivendo, com a retomada das atividades, como a Balduco bem citou, a gente também se preocupou nesse momento. Como é que a gente ajudaria os nossos clientes nesse sentido? Então, a gente está implementando um autodiagnóstico digital, que o Eduardo comentou no início da apresentação dele, voltada a isso, onde a gente não só integra as ações que a empresa vem se preocupando e o SESMIT, mas também traz a colaboração do empregado, né, para esse momento. Então, ele preenche um questionário onde ele já tem ali um resultado imediato para que ele possa saber se ele tem algum risco ou não, e aí, mediante esse resultado, ele sequer pega o carro e vai para a empresa, ou entra no ônibus, ou segue a sua rotina de trabalho normal. E dessa forma, se ele tiver realmente ali um diagnóstico de risco, a própria área de saúde da empresa pode fazer uma gestão mais eficiente, mitigando as possibilidades dele contaminar, né? Mesmo sendo um caso suspeito, dele poder seguir o protocolo que foi combinado, que já foi instituído na organização. Então, dessa forma, fica mais interessante essa integração e essa participação do funcionário para que realmente se tenha o melhor resultado, né? Então, frente a todas as ações que a empresa e o SESMIT se preocuparam em implementar, existe a mais importante, que é a do empregado, né? Em se introduzir nisso tudo e se preocupar também com o coletivo. Então, acho que são várias ações que a gente vem tomando nesse sentido, né? E aí, não só falando da prevenção, de todo esse cenário que a gente vem trazendo em termos de solução para o Covid, eu vou compartilhar rapidamente algumas coisas que a gente também tem trabalhado na Milanelli e alguns diferenciais também da nossa solução, tá? Nós temos um foco hoje muito voltado à eficiência operacional e financeira para os nossos clientes, né? Então, vou compartilhar aqui uma apresentação para vocês poderem acompanhar comigo. E aí, dentro desse cenário, o que eu posso compartilhar com vocês? Nós estamos sempre muito preocupados em trazer inovação, em trazer diferenciais, em sermos disruptivos e realmente nos diferenciarmos do que já acontece no mercado. Então, a gente está sempre preocupado em trazer essa inovação e pensar com a cabeça de quem está sentado na cadeira do SESMIT, de quem está atuando nessa linha de frente. E hoje na Milanelli a gente conta aí com uma equipe de especialistas que realmente tem um cuidado muito grande nesse sentido, né? Acho que esses são pontos super importantes de ressaltar
E isso reflete na nossa plataforma, com todo o processo que a gente desenvolve, com toda a administração das ações dos times de SESMIT, a integração entre as áreas, né? A sistematização dos processos. A gente até brinca que o Excel é o nosso maior concorrente. Então, a ideia do FAP Online, nosso propósito é realmente trazer uma solução completa para os nossos clientes, para que a gente possa, de fato, reduzir o tempo perdido com ações que não gerem valor para a companhia e também se preocupar com a parte financeira, com aquele dinheiro que está sendo gasto desnecessariamente, né, com recolhimentos incorretos. Então, tem um pool aí de ações que a gente direciona nossos esforços para trazer uma solução adequada, aderente e completa. E com isso a gente ajuda os nossos clientes no dia a dia. Para aqueles que ainda, né, tiverem interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar os meus contatos aqui. A gente está à disposição para compartilhar esse conhecimento com vocês e compartilhar, inclusive, cases de sucesso, até mesmo fazer um diagnóstico do cenário de vocês. Então, fiquem à vontade para nos acionar. Eu vou deixar o meu contato aqui para vocês e aí a gente se fala em breve. Edi, obrigada. Obrigada, Renata, mais uma vez, viu? Gente, eu gostaria de chamar o Valmir da Balduco novamente. Valmir, você gostaria de fazer algum comentário? Fica à vontade. Oi, Di, um comentário que eu gostaria de fazer em cima do que a Renata falou. Nós aqui da Pandurata Alimentos, da Balduco, nós temos já implantado, já há mais de um ano, nós temos o FAP Online. E como ferramenta de gestão foi sensacional, está sendo muito bom para a gente utilizá-lo para tomada de decisão no levantamento, para decisão de quais medidas são mais adequadas para a retomada, principalmente, para proteger, para cuidar. Então, são indicadores, são os dados que a gente consegue extrair do sistema que nos apoia, nos auxilia no direcionamento que a gente vai dar aí no nosso dia a dia. Tá? Então, só comentar isso, acho que é importante para a gente falar. É um caso real, né? Um case, na minha opinião, de muito sucesso, porque a gente não paramos. A operação das fábricas Balduco estão todo vapor, já desde março, não parou em nenhum momento. Então, gostaria de agradecer a Milanelli, né? O sistema realmente nos atende perfeitamente, nos auxilia bastante. É isso aí. Obrigado. Depois de um depoimento desse, hein, Valmir? Muito obrigada, viu? Vocês são um dos clientes muito importante para a Milanelli, para a nossa plataforma, que agrega muito valor. E obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui conosco, tá? E dando continuidade no nosso webinar, nós vamos começar a responder algumas perguntas que nós recebemos através da plataforma Zoom e do YouTube, tá? Eduardo, as alterações da NR1, NR7 e a NR9 foram aprovadas novamente? Elas tinham sido revogadas? Você poderia nos responder, Edu? Aqui. Edi, obrigado aí. Edi, aproveitando, eu queria agradecer o pessoal da Balduco que participou mostrando esse case para todas as empresas, né? A gente sempre comenta que segurança é uma coisa que a gente não divide, a gente multiplica. E assim, é super legal eles virem trazer esse case para a gente, porque a gente aprende, tem tantas empresas que também pode estar aprendendo aí com a equipe Balduco, uma equipe incrível, profissionais extremamente engajados, a gente sabe o esforço que foi, o sacrifício que foi para poder manter as atividades econômicas aí funcionando. Obrigado, Célia, obrigado, Valmir. Bom, com relação à tua pergunta, Edi, bastante pertinente essa pergunta, né? O que houve, na verdade, Edilene, é o seguinte: não foi revogado, existe um questionamento do Ministério Público do Trabalho quanto à legalidade do pleito, né? Dessa negociação tripartite que está havendo no modelo de reformulação e simplificação das normas. Tem um questionamento com relação à velocidade, ao tempo, se está tendo envolvimento efetivamente da sociedade como um todo,
dos representantes dos empregados, dos empregadores, das equipes de governo, né? Mas eu entendo o seguinte, eu queria aproveitar para manter aqui um aspecto que eu acho que é super importante, né? Eu participei de vários dessas normas, né? Eu participei ativamente aí da NR7 e da NR4, estou muito focado nessas duas NRs, venho participando, assistindo outras normas também, mas enfim, eu entendo que o processo é um processo tripartite que está funcionando com todo o respeito, mas numa velocidade efetivamente mais rápida. E eu acho que as coisas têm que ser mais rápidas mesmo, né? Talvez entender que o momento é outro, a gente precisa andar numa velocidade diferente. Eu vejo isso com bons olhos. Então, assim, na verdade, tem esse aspecto jurídico aí do Ministério Público questionando a legalidade do modelo, mas, por enquanto, a SEG, elas estão valendo sim, tá? Ok, Edu, muito obrigada. Só que as perguntas não param, hein? Temos mais uma outra pergunta, Eduardo, que nós recebemos. No Brasil, existe alguma lei que de algum outro entendimento quanto à aferição de temperatura, ou seja, onde a empresa pode sofrer algum passivo por coletar a temperatura? Você está falando de medir a temperatura do funcionário ou do terceiro, do visitante quando adentra a empresa, é isso, Edilene? Isso, exatamente. Exatamente. Olha, Edi, nos nossos clientes, né, logo no começo, quando começou lá na primeira quinzena ainda de março, que as empresas já começaram a se preocupar, na segunda semana de março, na verdade, as empresas já começaram a se preocupar. Eu lembro aqui uma autopeça que é cliente nosso, conversei bastante com relação a isso e teve vários questionamentos. Putz, mas a gente pode aferir a temperatura? Não pode? É viável? Não é viável? A gente tá falando de pandemia, né? A gente está falando de um momento diferente. Então, assim, eu vou te falar assim, se vai ter inseguranças jurídicas com relação a isso, não sei. Desconheço até o momento, a gente não teve nenhum cliente que teve questionamento com relação a isso. Seja via Ministério Público, Ministério do Trabalho, a gente não teve nenhum questionamento. E eu vejo o seguinte, é uma ação de proteção da vida das pessoas, que bem maior pode ser do que esse. Então, achei efetivamente, não vejo esse risco, tá? Eu vejo isso com muita tranquilidade, aliás, vejo isso como uma ação extremamente responsável. Mesmo no nosso autodiagnóstico, quando o funcionário recebe lá o link ou faz via o nosso app, que ele tem que preencher o autodiagnóstico, ele responde se ele está com febre, né, mais que 37,8 ou não, tal, ele responde isso. Mas quando ele chega na empresa, né, ele passa pelo protocolo, né, de monitoramento da temperatura, ok? Temos mais uma pergunta, Edu. Você poderia nos comentar sobre a responsabilidade da CIPA para a segurança do trabalho e sobre a gestão? Putz, essa pergunta é bem interessante. É interessante porque, assim, eu vou fazer um comentário que eu acho que é super pertinente. Muitas vezes as pessoas olham a CIPA, né, como um órgão político dentro da empresa, né? Eu acho que o nascimento da CIPA tem um viés bastante realmente político. Mas o que eu vejo hoje é que esse processo também passou por uma maturidade muito efetiva e muito grande, e a gente sabe que tem muitas empresas que a CIPA ela é extremamente atuante, ela é extremamente importante, e ela traz resolutividade para a prevenção de saúde e segurança de uma forma bastante objetiva, né? Muitas vezes elas são independentes, outras vezes elas são geridas pelo próprio SESMIT ou então pelo próprio RH, enfim, por um comitê na empresa. Então, cada empresa transita de uma forma diferente na governança da CIPA. Mas eu vejo, neste momento, né, vi vários clientes que comentaram sobre isso, se envolveram, os cipeiros se envolveram profundamente na causa, né, que é do controle da exposição ao Covid. Teve muitas ações envolvendo a CIPA. Talvez até a Balduco pode aí dar algum depoimento sobre como é que foi todo esse processo, mas eu acho extremamente importante a participação da CIPA, né? Eu acho que todos os funcionários da empresa passaram a ser um cipeiro nesse momento, né? Eu acho que a gente acabou ressignificando um pouco. Segurança do trabalho é uma responsabilidade de todos, né? Fica muito evidente, né, quando a gente começa a ver na mídia
né, muitas discussões, por exemplo, de culpa, né? Essa cultura da culpa, né, é uma cultura instituída em nosso país, né? A gente não está preocupado com o problema, nós estamos preocupados como solucionar o problema. Então, é trazer efetivamente a solução, né? Então, eu acho que a gente ressignificou isso. Eu vejo a CIPA com bons olhos nesse momento como mais um fortalecedor do processo de prevenção dentro das organizações. Maravilha, Edu. Obrigada mais uma vez. Pessoal, como nós tivemos um grande número de participantes e foram enviadas muitas perguntas, e para que a gente não se estenda tanto nesse webinar, nós vamos responder, né, as que foram enviadas, e as que não foram respondidas aqui, nós vamos disponibilizar nossa página do LinkedIn e enviaremos também por e-mail para todos vocês, tá? Gostaria de agradecer pela participação de todos e já queremos a opinião de vocês para o nosso próximo webinar. Podem nos enviar sugestões de temas que gostariam de conhecer melhor e trocar ideias juntamente conosco. Também deixaremos nossos canais abertos para que continue tirando as suas dúvidas e trocando ideias sobre essa área, que vem contribuindo muito para a saúde e segurança das pessoas. Agradeço a participação de todos vocês, obrigada e até o próximo.